Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 29. Glória a Deus, todos acharam? Jeremias 29, versículo de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Esse é um versículo bem conhecido, é um versículo bem citado, é um versículo bem falado, de Jeremias 29, 11. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é o contexto com que esse versículo foi escrito, é o contexto com que essa palavra foi escrita. O povo estava adorando imagens, o povo estava errando, o povo estava desviado dos caminhos do Senhor, e então, como consequência disso, eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia, eles estavam sendo levados cativos pelo rei Nabucodonosor, e iam ficar lá como escravos durante 70 anos, e isso, se você quiser, você pode ler aí no versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, ou seja, eles iriam ficar ali por 70 anos, 70 anos eles iriam padecer naquele lugar, e tudo por quê? Porque não deram ouvidos à palavra de Deus, porque não deram ouvidos àquilo que estava sendo pregado. Se você ler o capítulo 28, você vai ver que Jeremias pregou, Jeremias avisou, Jeremias falou, e eu posso fazer um paralelo para vocês entenderem, assim como Jonas falou em Nínive, assim como durante 30 dias Jonas pregou em Nínive, e Nínive se arrependeu, Nínive se converteu. A Bíblia fala que Nínive fez jejum, tirou as suas roupas de festas e colocou panos de saco, e viveu ali durante aquele tempo arrependido, e Deus se arrependeu do juízo que traria sobre Nínive, Deus se arrependeu de trazer mal sobre Nínive. Deus também deu a oportunidade para o povo judeu, Deus também deu a oportunidade para este povo que ouviu esse versículo, mas o povo não quis ouvir, o povo não quis acreditar. E se você ler o capítulo 28, você vai ver que lá tinha um profeta maligno, um profeta comprado, um profeta que nós conhecemos muito bem esta palavra, principalmente aqui no Brasil, um profeta corrupto chamado Ananias. E tudo aquilo que Jeremias pregava, Ananias contestava. Tudo aquilo que Jeremias falava, Ananias contestava. E hoje em dia nós estamos vivendo, querendo ou não, uma coisa bem próxima disso. Porque o juízo está aí, o arrebatamento está aí, as coisas estão acontecendo, e nós estamos falando se arrepende, nós estamos falando se coloque diante de Deus, arrume sua vida, perca mais tempo na presença de Deus do que na presença de homens, mas as pessoas estão atrás de Ananias, as pessoas estão atrás de pessoas como Ananias, que engana o povo, que fala que não, que ainda tem tempo, que ainda dá para continuar. A gente não pode parar, mas também a gente tem que confiar naquilo que está escrito, porque até hoje tudo que a Bíblia falou, tudo que foi citado na Bíblia, que foi escrito há mais de 1500 anos, se cumpriu. Até hoje tudo aquilo que foi falado tem se cumprido, tem acontecido. Então ela é fidedigna, ou seja, ela é fiel e se cumpre. E aqui nós percebemos que Deus deu a oportunidade para o povo, mas o povo preferiu acreditar em Ananias, o povo preferiu acreditar no profeta mentiroso. Deus manda Jeremias colocar um jugo. O que é jugo? Jugo é aquilo que antigamente, muitos aqui nem conhecem isso, né? Colocava-se na cabeça do animal, do boi, para ele conduzir a carroça, porque se você não coloca o jugo para juntar 2 bois, 3 bois, cada um vai para um lado e destrói a carroça, porque eles são animais de força, animais muito fortes, eles quebram com muita facilidade uma carroça. Então se colocava o jugo para eles ficarem juntos um do outro, e assim poderem andar em paralelo, não quebrando a carroça, mas sim cumprindo aquilo que é
o que é determinado, né? Levar ela para frente ou trazer ela para trás. Então Deus manda Jeremias colocar um jugo na sua cabeça, um jugo de madeira, igual o jugo que a gente já viu em sítio, nesses lugares, e ir lá e falar para o rei: olha, se vocês não se converterem, vocês vão sofrer, se vocês não se arrependerem, vai haver cativeiro, assim como esse jugo, ou seja, vocês vão ficar presos. E então Ananias arranca o jugo da cabeça de Jeremias, quebra aquele jugo e fala: Deus manda dizer, está quebrado todo o jugo, está quebrado toda a dificuldade. Hoje em dia a gente vive um momento diferente, né? É a prosperidade. Vem aqui que Deus vai te dar, dá 1.000 que Deus te dá 10.000, faz a campanha da fogueira santa que Deus vai te abençoar. Hoje em dia é um pouco diferente, mas nada muito fora da nossa realidade aquilo que aconteceu no passado. E então Deus fala assim: agora porque quebraste o jugo, faz um jugo de ferro e volta lá e profetiza que eles vão cativo. E profetiza mais, Jeremias, que dentro de alguns meses esse profeta mentiroso, safado e corrupto vai morrer. Pode voltar lá. Irmãos, acredita-se que na primeira profecia eles ficariam na Babilônia por 30 a 40 anos, mas como quebrou-se o jugo e o povo acreditou em Ananias, aí foi 70 anos, aí aumentou o jugo e Ananias morre. Ananias, alguns meses depois, vem a ser punido com a própria morte. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Diante de todo esse contexto que eu estou falando de vocês, de toda essa incredulidade, de colocar Deus em dúvida, aí você pode falar: pastor, mas como que eles colocaram Deus em dúvida? Quando Jeremias pregou e eles não acreditaram em Jeremias, eles não estavam duvidando de Jeremias, eles estavam duvidando de quem? De quem deu a palavra. Quem era que tinha dado a palavra? Deus, né? Não era nem Jesus na época. Deus tinha mandado profetizar, Deus tinha mandado falar. Então, quando as pessoas elas não acreditam naquilo que está escrito e não acreditam naquilo que está sendo pregado e duvidam do pastor, elas não estão duvidando de mim, não estão duvidando de um pastor, elas estão duvidando daquilo que está escrito, elas estão duvidando daquilo que está na palavra de Deus. É por isso que em Apocalipse a Bíblia fala assim, quando do julgamento: está escrito, sim ou não? Está escrito. Ou seja, você não acredita no pastor? Lê a Bíblia. Você não acredita no pregador? Lê a Bíblia. Você não acredita nas profecias? Tem a Bíblia. Sabe o que Jesus falou para os fariseus e para os saduceus, quando eles duvidaram que Jesus era o Messias? Vocês leem todos os sábados a lei e os profetas na sinagoga, e eis que agora a lei e os profetas estão se cumprindo na sua frente, e vocês não creem, e vocês não acreditam. Então vocês vão ser julgados não por mim. É só vocês ler lá Lucas 11:47. Vocês não vão ser julgados por mim, eu não julgo ninguém, eu vim aqui para salvar. Vocês vão ser julgados por aquilo que está escrito, e vocês não cumpriram, vocês não acreditaram. Mas o que acontece, irmãos? E a gente precisa estar atento, mesmo com toda esta incredulidade, mesmo com todas essas dúvidas, mesmo com todos esses erros, mesmo duvidando da palavra do Senhor. A Bíblia fala que Deus manda Jeremias escrever uma carta aos cativos da Babilônia. Então, existe um espaço de tempo entre o capítulo 28 e o capítulo 29, porque o 28 ainda está anunciando que o povo vai ser preso na Babilônia, e o 29 ele já manda uma carta para os cativos da Babilônia. E ainda nessa carta, irmãos, Deus mostra para nós o tanto que nós somos falhos, o tanto que nós ainda temos que aprender para chegar pelo menos aos pés do Senhor. Porque nós, se as pessoas fizerem 1/3 do que fizeram com Deus, dificilmente nós perdoaríamos ela, dificilmente nós teríamos misericórdia delas. Mas mesmo tudo isso acontecendo, Deus ainda manda uma carta
através da vida de Jeremias, uma profecia, dizendo para eles assim: estou com vocês, mesmo com todos os erros, mesmo com todas as falhas. Eu quero ler alguns trechos com vocês, de Jeremias 29, versículo 5, ele fala assim, edificai casas, vivam, está na dificuldade, está no problema, está no cativeiro, está vivendo aí uma escravidão, edificai as casas, pode construir casas. O versículo de baixo, o versículo 6, tomem mulheres, gerem filhos, ou seja, se multiplique, sonhem, projetem, mesmo com todos os erros, ainda Deus manda uma carta, falando assim, eu estou com vocês, pode fazer as casas, eu vou abençoar, pode pegar mulheres, as mulheres não serão estéreis, vai nascer filhos, as coisas vão acontecer. Irmãos, o que eu quero chegar aqui, nós vamos continuar lendo aqui, mas o que eu quero deixar claro para vocês, mesmo com os nossos erros, Deus nos ama, mesmo com as nossas falhas, Ele nos dá todos os dias o dom da vida. Às vezes as pessoas perguntam, como você está? E a resposta deveria ser assim, não é essa a resposta que nós damos, mas deveria ser assim a nossa resposta: melhor do que eu mereço, porque eu não mereço nada, eu não mereço aquilo que Jesus fez para mim naquela cruz, irmãos. Eu muitas vezes não consigo perdoar o que as pessoas fazem, eu muitas vezes fico chateado com algumas atitudes, eu às vezes não consigo chegar nesse ponto que Deus quer que a gente chegue. É por isso que Paulo, quando ele vai citar o maior dom de todos os dons que existem, os 5 dons do Pai, quem veio aqui nas quartas-feiras, esses dias para trás, eu ensinei sobre os dons espirituais. Aqui são 5 dons do Pai: apóstolo, profeta, evangelista, mestre de doutores e pastores. São 7 dons do Espírito, vamos ver se eu lembro todos, irmãos: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, profecia, dom de cura, realização de milagres, sinais, maravilhas, discernimento de espíritos, orações de diversidade de línguas e interpretação de línguas. São 9 dons do Espírito, e são 7 dons de Jesus, que é o dom de ensino, o dom de profecia, o dom de misericórdia, o dom de exortação, o dom de contribuição, o dom de serviço e o dom de governo. Ele fala assim, mesmo diante de todos esses 21 dons, o maior dom, o dom supremo, aquilo que está acima de todas as coisas, é o amor. Não é assim que ele fala lá em 1 Coríntios 13? O amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor não se ensoberbece, o amor está acima de todas as coisas. Muitas vezes as pessoas não merecem, mas você precisa amar ela. Aqui Deus mandou uma mensagem para aquele povo, a fim de livrá-los do cativeiro. Eles negaram a mensagem, eles duvidaram do profeta, eles quebraram o jugo, e se vocês continuarem lendo, eles jogaram Jeremias numa cova, num poço seco, para ele morrer. E mesmo assim Deus manda uma carta aos cativos da Babilônia e fala assim: faça casas, pegue mulheres, casem-se, gerem filhos. Aí ele continua: procurem a paz. Sabe o que ele está falando, irmãos? Vocês vão ser humilhados lá na Babilônia, vocês vão ser espancados, alguns filhos de vocês vão ser mortos pelos babilônicos. Queiram a paz, orem pela paz da Babilônia, orem pela paz desse lugar que está oprimindo vocês, orem para que tudo dê certo. Irmãos, às vezes nós não conseguimos entender o tamanho do sacrifício. Quem aqui acha que merece
o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você. Não éramos merecedores, mas Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. E muitas vezes nós não temos fidelidade, irmãos. Muitas vezes nós não temos discernimento. Muitas vezes nós não temos a sabedoria, a inteligência de falar: meu Deus, olha o tamanho do sacrifício que Ele fez por mim, eu não consigo sacrificar nada por Ele. Eu não consigo fazer nada por Ele, porque eu tenho feito a minha vontade, o meu desejo, eu tenho seguido as minhas emoções. Mesmo eles vivendo naquele momento de cativeiro, mesmo eles vivendo aquele momento de dificuldade, Deus ainda manda uma carta, Deus ainda manda uma profecia, dizendo assim: estou com vocês. Todo dia nós pecamos, mas às vezes os nossos pecados são grandes. São aqueles pecados que a gente fala: hoje eu errei, hoje eu fiz errado. E mesmo assim, no outro dia, para de nascer o sol para você, irmãos. Para de ter o ar que nós respiramos. Porque você pecou, a árvore para de fazer a fotossíntese. Sim ou não? O que é isso, irmãos? Uma misericórdia que nós não entendemos, um amor que está acima do nosso entendimento. Às vezes nós não conseguimos perdoar o nosso cônjuge. Eu sempre brinco quando eu estou falando com casais: cuidado com o que você fala, cuidado com aquilo que você faz com o seu cônjuge. E cônjuge é tanto o homem para a mulher como a mulher para o homem. Porque é um erro, é uma vírgula mal colocada, é um ponto mal explicado. É 30 dias, irmãos, sem conversar, dormindo de calça jeans, sem resolver o problema do homem. Aí depois vem os dois infelizes: mas me traiu. É lógico que traiu. É um mês, é dois. Outro dia eu sentei com um casal para conversar, 3 meses sem se tocar. Por que vocês estão pensando da vida? Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Eu não sei por que Deus está mandando falar isso, mas vamos lá. 1 Coríntios 7, depois vocês catam lá a Bíblia. Não fica confiando no que eu estou falando, não. Vai ler o que a Bíblia fala. A Bíblia fala em 1 Coríntios 7: não deixe o vosso cônjuge, não deixe o seu companheiro ou companheira, a não ser por mútuo consentimento, para um período de oração, e depois retornem, ou seja, uma coisa conversada, uma coisa para crescimento espiritual. Não, os caras deixam o cônjuge pelo diabo, por Satanás, porque não tem amor. Não, só vou fazer sem merecer. Aí vem os infelizes escrever aquelas frasezinhas bonitas, né? Não, mulher é igual fogão a lenha. De manhãzinha você tem que ir lá buscar a lenha, tem que pôr para secar no sol. Depois à tardezinha você tem que tirar, porque se vir aquele orvalhinho da noite não vai pegar fogo. Aí depois você coloca, se assopra. Irmãos, isso é coisa de Satanás. Isso é coisa do maligno. Não é assim que funciona, não. Pode ler lá em 1 Coríntios 7. Eu até vou falar umas coisas aqui que vocês vão entender. A Bíblia fala assim em 1 Coríntios 7: é melhor nem casar. É melhor nem casar. Porque eu quero que vocês não tenham problemas. Mas se vocês não aguentam, é melhor casar do que abrasar. Então casem-se. Só que tem algumas regras, tem algumas coisas para fazer, tem algumas coisas para cumprir. Só que muitas vezes nós não temos esse discernimento, nós não temos as misericórdias do Senhor, irmãos. O Senhor acabou de ser abandonado no capítulo 28, o Senhor acabou de ser negado no capítulo 28, o Senhor acabou de ser deixado no capítulo 28 por promessas mentirosas de um profeta corrupto chamado Ananias. No 29 ele manda uma carta: mesmo no cativeiro eu estou com vocês, mesmo no cativeiro eu vou abençoar vocês. Sabe o que está dizendo para mim e para você? Às vezes alguém aqui está vivendo um cativeiro às vezes emocional, um cativeiro às vezes financeiro, um cativeiro às vezes conjugal, porque tomou as decisões erradas, fez da tua forma, do teu jeito, e vai dar problema mesmo.
Só que Ele está falando para mim e para você: eu te amo mesmo assim. O meu filho morreu por você mesmo assim. Pode continuar a sua luta, pode continuar o seu trabalho, pode continuar com os seus sonhos, com os seus projetos, que eu vou te abençoar. Eu vou abrir portas para vocês, eu vou preparar tudo aquilo que vocês precisam. No versículo 8, ele fala assim, não vos enganem os vossos profetas. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Eu não vou ler o texto todo para a gente não perder tempo. Ele está falando assim, tem consequência. Porque no versículo de baixo ele fala, são 70 anos. O erro tem consequência, a falha tem consequência. Aí a moça virou para mim, essa que faz 3 meses lá, eu acho que ele está me traindo. Eu falei, eu tenho certeza. Eu não acho. Porque 3 meses, irmãos, irmãs, eu sou homem, então eu vou falar como um homem. Mulher consegue ficar o tempo que quiser, homem não. Homem não. Homem é que nem o ditado popular demoníaco aí, é igual fogão elétrico, aperta lá o negócio na hora, é rápido. Ele tem necessidades, e ele vai tentar uma, ele vai tentar 2, ele vai tentar 3, vai tentar 4, na quinta, às vezes ele já está lá fora. Ele não me procura mais, é lógico, ele está resolvendo o problema dele de outra forma. Ele está resolvendo o problema dele em outro lugar. A gente tem que ser sábio, irmãos. O que a Simone falou aqui? Tem que ter discernimento. As coisas acontecem, irmãos, porque nós erramos, nós falhamos. E a gente tem que pedir para Deus, Senhor, dá o discernimento disso. Como que eu ajo nessa forma? Não, eu vou agir do meu jeito. Já que é assim, eu vou fazer assado, que nem essa moça falou para nós lá. Aí o que está acontecendo? Está lá com o casamento destruído, tem filho pequeno, vai saber como é que vai ficar esse negócio. Vive um casamento de fachada, sendo que poderia estar bem com o seu cônjuge. Ah, mas errou. Todo mundo erra, irmãos. Ela errou hoje, amanhã erra o marido errou agora, amanhã erra a esposa, e assim vai. Mas nós precisamos chegar nesse ponto aqui, nesse ponto, onde o povo errou, onde o povo deixou, onde o povo falhou. Ainda Deus fala assim, porque eu bem sei, no versículo 11, os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espera. Por mais que você erre, por mais que você falhe, por mais que você muitas vezes deixe o Senhor, Ele está falando assim, mas eu quero o teu bem, eu quero te fazer bem. Eu vou dar um exemplo aqui, e eu estou falando de Antigo Testamento, onde a Bíblia é muito clara, é Deus quem comandava, não tinha Cristo ainda, e a Bíblia tem um versículo que fala assim, com Deus é olho por olho, dente por dente. Ele cobra e ele vai para cima, e mesmo assim ele era misericordioso. Vou dar um exemplo para vocês vão entender claramente. Deus falou para Adão e Eva, para Adão na verdade, pode comer de tudo que tem aqui nesse jardim, você não fez nada, você não plantou nada, você não regou nada, mas eu que fiz, mas eu te dou o direito de comer de tudo, menos a árvore que está no meio do jardim. O que aconteceu? Comeu. Eva comeu e deu para o seu marido, e mesmo assim, irmãos, Deus ainda teve misericórdia. Veio, cadê vocês? Nós estamos escondidos. Por que vocês estão escondidos? Porque nós estamos pelados. Quem falou para vocês que estavam pelados? Sabe, estamos pelados aqui. Vocês comeram da árvore, É por isso que vocês sabem que vocês estão pelados. Aí Deus manda eles aparecer. Deus sacrifica um animal e prepara vestes, tanto para Adão quanto para Eva. Ou seja, olha o tamanho da misericórdia, olha o tamanho do amor pela criação, olha o tamanho do amor pelas nossas vidas. E nós muitas vezes não conseguimos ter esse amor com os nossos filhos, não conseguimos ter esse amor com as pessoas, com as falhas das pessoas. Nós precisamos aprender um pouquinho
sobre o que é o amor, sobre o que é o tamanho desse Deus que nós servimos, que quer o teu bem, que quer fazer tudo por você. O que Ele espera de nós, irmãos? O que Ele espera das nossas vidas? Se você está vivendo um cativeiro, se você está vivendo uma dificuldade, seja no seu casamento, no seu relacionamento, porque Deus levou a esse caminho, então eu acredito que tem alguma coisa. Aprenda a amar, e principalmente o que Deus espera de você está aqui, a partir do versículo 12. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Ele está falando assim, eu só quero que vocês orem, eu só quero que vocês reconheçam que são pecadores, que são falhos. Não se ache melhor que o outro, não se ache acima do outro, porque todos falhamos. Irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês verem que isso daqui é fidedigno, é fiel no cumprimento e digno de você colocar fé, de você acreditar no que está escrito aqui. O último versículo que eu li é: eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. O que aconteceu agora em 1948? Que todo mundo sabe, todo mundo acompanhou, nem que for por noticiário ou por história na escola. O povo estava disperso, não existia Israel, o povo estava cativo em outras nações. O que Deus fez? Permitiu a criação de Israel e trouxe todos os judeus de volta para Israel. Cumpriu-se o que está falando ali ou não? Mais uma vez se cumpriu, porque depois que eles saem da Babilônia, 70 anos, aí você tem porque a Bíblia, não sei se vocês sabem, mas ela não tem uma ordem cronológica. Hoje, com a tecnologia, já existem Bíblias ordem cronológica, e não é essa ordem que nós temos aqui, que nós pregamos aqui, que é a Bíblia que nós usamos. É uma ordem totalmente invertida. Por quê? Porque logo depois desse cativeiro aqui, vem Neemias, vem Esdras, porque é a reconstrução de Jerusalém, é a reconstrução do templo, que é o templo que Jesus entra posteriormente, lá em Mateus, Lucas, Marcos e João. Então a Bíblia não é na ordem cronológica. Se você quiser ler sobre o início de Satanás, a queda dele, você tem que ir lá em Ezequiel, que está lá, está escrito lá em Ezequiel, não está lá em Gênesis. Então a gente precisa entender um pouquinho como é que funcionam as coisas e entender que Deus é misericordioso, Ele é santo e poderoso. O grupo de louvor já pode vir aqui à frente, já pode se colocar no seu lugar. Ontem a Simone colocou um filme para nós assistir, e aquele tempinho gostoso, né? Vamos assistir filme, né? Aí todo mundo sentou lá para assistir o filme e tal, e era Invencível, ou deixa eu ver se eu anotei aqui o nome dele, A Redenção, Invencível, A Redenção. E a hora que começou a passar o filme, eu falei: Simone, nós já assistimos esse filme. Ela: será? Eu falei: já. Fala e é fatos reais, de um homem chamado Luiz Zampieri, acho que é, deixa eu ver se eu anotei o nome dele aqui também. Cadê? Zamperini, Luiz Zamperini. Ele foi para a guerra, na Segunda Guerra Mundial, que é essa guerra que eu falei para vocês aí, que o povo judeu volta para Israel, 1940 a 1945, foi o tempo da Segunda Guerra Mundial com Adolf Hitler, Alemanha, e ele foi para a guerra, ele era um americano, e derrubaram os aviões que eles estavam, e ele sobreviveu num bote inflável, irmãos. Alguém já assistiu esse filme? É muito bom mesmo.
ele sobreviveu num bote inflável por 47 dias. Um dos seus amigos, com 33 dias, morre, eles lançam o rapaz no mar, e ele ainda fica mais até os 47 dias junto com um amigo. E no bote, ele ora e pede a Deus que livrasse ele da morte, porque já estava chegando a morte ali para eles, com pouca alimentação, com pouca comida. E então eles chegaram numa ilha, o bote chegou numa ilha e foram capturados pelos japoneses, foram capturados por aquelas pessoas que estavam na guerra também, né? E foram levados como prisioneiros de guerra. E tinha um rapaz lá que era Suhiro Watanabe, que era o oficial. Fez ele comer fezes, fez ele beber urina, fez ele comer arroz com bigato, humilhou demais ele, bateu demais nele e passou por muitas dificuldades. Mas resumindo, acabando a guerra, a União Soviética conseguiu aniquilar a guerra lá, então os países começaram a soltar os seus capturados de guerra como paz, né, perdão. E esse Zamperini já tinha sido dado como morto há 2 anos e meio pelos Estados Unidos, mas ele retorna, e a mãe dele tinha recebido um seguro, né, de quem morre na guerra, de $10.000, né, e ela guardou o dinheiro. Quando ele chegou, deu o dinheiro para ele. Irmãos, ele ficou tão magoado, e ele colocou aquela situação como que Deus tivesse esquecido dele, e se entregou para a bebida, se entregou para as coisas erradas. Ele era casado, tinha uma filha pequena, e um dia a esposa dele, vendo a situação dele, falou assim: vamos para a igreja. Não, não vou para a igreja não. E irmãos, ele já estava comprando uma passagem para ir para o Japão com uma arma, porque ele queria matar o tal do Watanabe, que era, no filme, quem assistiu lembra, é o pássaro, ele se denomina como pássaro. E a mulher: não, para que essa arma tal? E discute com ele. Mas a mulher não abandonou ele mesmo na cachaça, irmãos. Ele gastou os $10.000 que ele recebeu em álcool, bebida, coisas erradas, e a esposa ali do lado. E ele achava que a esposa ia deixar. A esposa falava: não, não vou te largar, porque eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. E um dia o Zamperini foi numa reunião que a mulher convidava ele para ir. E é engraçado, irmãos, que o tal do Luiz Zamperini morreu agora em 2014, viu? Se você procurar lá, você vai ver que ele morreu com 97 anos, agora em 2014. E ele foi numa reunião do Billy Graham. Ele foi em várias reuniões, né? Mas em uma das reuniões do Billy Graham, o Billy Graham fala, né? Deus te ama, Deus te trouxe até aqui, o seu filho pagou o preço pela sua vida, sendo que você não merecia. E então ele se entrega para Jesus, ele perdoa o pássaro, né, que é o Watanabe lá, o chefe do exército japonês, e ele vai sim para o Japão atrás do Watanabe, mas com uma Bíblia escrito assim: eu, Luiz Zamperini, lhe perdoo por tudo que eu passei na guerra, por tudo que eu passei na sua mão. Ele não acha o Watanabe, que o Watanabe durante muitos anos ele ficou fugido, porque as pessoas queriam matar de todo jeito. Ele não achou, mas ele chegou lá e deixou aquela Bíblia com uma pessoa lá no Japão e falou assim: entrega para ele. Se um dia vocês virem ele, diz que Luiz Zamperini o perdoou. Irmãos, sabe o que é engraçado? Depois que ele resolveu amar os seus opressores, depois que ele resolveu entender que tudo aquilo que ele passou fazia parte de um processo, acabou a insônia, acabou a bebedice, acabou a derrota. Ele começou a ajudar Billy Graham nos trabalhos sociais e ficou totalmente realizado na sua vida. Acabou aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de
de tentar revidar aquilo que ele passou. Acabou tudo. O que está faltando para a igreja hoje em dia, irmãos, é amor. O que está faltando para a igreja hoje em dia é entender o tamanho desse Deus que nós servimos, é entender o tamanho do que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz. E nós não conseguimos muitas vezes dar o braço a torcer, reconhecer que estamos errados, reconhecer que somos falhos, reconhecer que tudo que a gente está passando são consequências dos nossos atos, mas mesmo assim Deus te ama, mesmo assim Deus te ajuda, mesmo assim Ele fala para você: eu sustento tua casa, eu sustento teus filhos, pode sonhar, pode fazer que eu vou honrar. Mas nós muitas vezes não conseguimos ajudar o irmão, estender a mão. Nós muitas vezes não conseguimos entender. E Deus está falando para mim e para você nesta noite: eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês, e não são maus, são pensamentos de paz, são pensamentos de vitória. Eu estava lendo algumas outras versões de Bíblia para esse mesmo texto, para esse mesmo contexto, e aonde no versículo 10 aqui para mim diz assim, ó: porque assim diz o Senhor. Numa outra versão diz assim: porque sou eu quem digo, sou eu quem falo. Às vezes nós não entendemos o tamanho do significado dessa palavra, dessa mudança de frase, dessas mudanças que têm o mesmo significado, são sinônimos, né? Você pode mudar a palavra e ela vai falar a mesma coisa, não são antônimos. Olha a aula de português, hein? Lá no domingo. Nós não entendemos o tamanho disso, mas quando ele fala assim, ó: porque sou eu quem digo, ele está falando assim: eu te criei e eu posso mudar a tua história. Eu criei o mundo, eu posso mudar a sua circunstância. Eu criei todas as coisas, eu sou dono de todas as coisas e eu posso dar a quem eu quiser e eu posso dar para você. Ele está falando assim, ó: quem está dizendo, quem está profetizando, quem está falando é o grande eu sou. Porque quando Moisés foi lá e perguntou: Deus, estão perguntando para você qual é o teu nome, que eles querem saber o teu nome, e Deus fala assim: diga para o povo que eu sou o que sou, eu sou Deus. Então quando ele fala que porque sou eu quem digo, ele está falando assim: eu tenho condições, eu posso fazer, eu posso mudar a tua história, eu posso reverter a sua situação, porque eu sou, não tem nada acima de mim. Mas essa semana eu estava passando lá, e eu passando os canais, peguei lá um pouquinho da Record, lá aquela novela Gênesis, e apareceu bem naquele capítulo, não sei se alguém aqui assiste, quando Deus chega para Abraão e fala assim: agora vai se cumprir a promessa. E Sara dá risada lá no acampamento, e Deus fala assim: por que você riu, Sara? Não, eu não ri, Senhor, eu não ri. Riu sim, porque eu sei que você riu, e por causa do teu riso, o menino se chamará Isaac. Isaac significa ele riu, ou ela riu. Ele vai se chamar Isaac. Vocês vão ver que eu posso fazer uma mulher com 75 anos e um homem com 99 ter um filho. Eu posso fazer. Eu posso transformar. Então quando ele diz ali naquela versão que eu dei uma procurada, porque eu sou, porque sou eu quem estou dizendo, ele está falando assim: eu tenho condições de te abençoar, eu tenho condições de mudar a tua história. Mas qual que é o problema desse texto, e que eu quero que vocês entendam? Qual que era a circunstância deles? Prisioneiros. Qual que era a circunstância deles? Escravos. Qual que era a circunstância deles? Passando necessidade. Qual que era a circunstância deles? Usando roupas velhas, roupas doadas. Qual que era a circunstância deles nesse momento que eles recebem essa palavra? Dificuldades, adversidades.
E muitas vezes é a tua situação, muitas vezes é aquilo que você está vivendo. O problema nosso é conseguir confiar naquilo que não se vê. Não estou vendo, mas vai dar certo. Irmãos, vocês não sabem o tanto que é difícil para mim pregar vendo esse monte de cadeiras vazias. Vocês não sabem o tanto que é difícil para mim. O tanto que isso me desanima. O tanto que isso... E eu trabalho, eu coloco as coisas na internet, eu falo com as pessoas, eu mando mensagem, vocês recebem mensagem. A Simone manda mensagem para as mulheres, eu mando para os homens. Eu procuro as pessoas que não estão vindo. Elas falam super bem da igreja, falam super bem da palavra, mas aí chega no domingo, chega na quarta, tá as cadeiras vazias. Eu vou abrir meu coração aqui, muitas vezes eu tiro as cadeiras lá do fundo, lá, ó, para vocês se juntarem mais para frente e dar uma impressão de vazio menor. E é difícil olhar para isso, irmãos, e acreditar que Deus ainda vai dar muitas coisas para nós. É difícil olhar para isso e ainda confiar que Deus tem misericórdia e vai acrescentar, e vai nos dar. E sabe o que é engraçado, irmãos? Muitas pessoas que não estão aqui receberam grandes coisas aqui nesta igreja, foram abençoados aqui nesta igreja. Eu às vezes não fico falando porque eu acho que testemunho tem que partir da pessoa e não de mim, mas é difícil. Esse povo estava passando por isso. Eles tinham uma promessa, mas a situação deles era complicada. Eles tinham uma promessa, mas eles estavam vivendo cativeiro. Irmãos, e eu olhar essas cadeiras vazias, eu ter que abrir a porta, e quem sabe aqui, muitas vezes de quarta-feira eu faço culto para 4 pessoas, e fazer desse jeito é confiar nas promessas lá na frente. Falar, hoje está assim, e faz parte do processo, para mim aprender que não sou eu, é o Senhor. Irmãos, e sabe o que me faz todo domingo, toda quarta estar aqui, fazer as células? Outro dia eu fiz a célula para mim, para a Simone, para a Emanuele, para a Rafaela e um casal. E fizemos, tudo certinho, bonitinho. Mas sabe o que me faz acreditar e estar aqui, irmãos? É que nós conseguimos pagar os aluguéis, nós conseguimos honrar as despesas, nós conseguimos ainda melhorar alguma coisinha, mesmo com poucas pessoas. Então eu sei que Deus está nesse negócio. E esse momento que nós estamos vivendo faz parte do processo. Para um dia, se Deus quiser, se for a vontade dEle, nós estarmos numa igreja grande, lotada, cheia, e eu poder lembrar que um dia eu comecei. Hoje mesmo eu estava orando, eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse tudo isso? Por que o Senhor permitiu toda essa situação? E já logo Deus falou assim, é o processo, é o processo, é assim que funciona. Você tem que aprender o que é ser pastor de uma igreja pequena. Eu comecei numa igreja pequena, mas quando eu fui pastor, eu já fui pastor numa igreja grande, numa igreja constituída, onde todas as coisas aconteciam. E eu me cobro, irmãos, por não ter aqui uma classe de casais, por não ter aqui uma escola bíblica, por não ter aqui um culto de sexta-feira. Eu me cobro. Mas às vezes eu falo, gente, eu vou criar um culto de sexta-feira para pregar para 4 pessoas. Vou exigir desses coitados aqui para vir aqui para ficar tocando para 4, 5 pessoas. E outra, tocar na quarta, tocar na sexta, tocar no domingo, depois na quarta de novo, na sexta de novo, no domingo, depois só tem eles. Eu tenho orado, tenho pedido, Senhor, manda as pessoas. Manda grupo de louvor, manda as pessoas. Só que faz parte do processo. O Zamperini, ele não entendeu que tudo que ele passou fazia parte do processo.
segunda vez que ele passa aqui. Vamos repreender e Deus dá dinheiro para esse homem para ele pôr um escapamento nesse carro, em nome de Jesus. Irmãos, o Zamperini não entendeu que ele estava vivo. Por mais que ele sofreu na mão do pássaro, por mais que ele sofreu na mão do Watanabe, por mais que ele sofreu no Japão, naquela prisão, Deus cumpriu a sua promessa, ele estava vivo. Por mais que passou por tudo aquilo, ele estava vivo. Muitas vezes é isso que nós não entendemos. Por mais que não tenha as pessoas nessas cadeiras, a igreja está aberta. Por mais que a gente às vezes fica desanimado, as contas estão pagas. Nós não entendemos que faz parte do processo. E Deus está falando para mim e para você nesta noite. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vocês. E são pensamentos bons. São coisas boas. O que tem nos sustentado de pé, irmãos, mesmo diante daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar e os nossos ouvidos ouvem, é acreditar. É acreditar. Até está aqui, então vai ser fácil de eu mostrar para vocês. Eu passei umas dificuldades há umas semanas atrás e eu vim aqui na igreja buscar isso aqui, ó. Porque tudo aquilo que Ele me mostra em sonhos, tudo aquilo que Ele me revela, todas as suas promessas eu anoto. E tudo que eu passei, eu lembrei que um dia eu sonhei e eu não lembrava o sonho tão exatamente. Então eu falei, eu vou lá no meio. Porque daí, irmãos, a hora que eu leio, eu entendo que faz parte do processo. E eu consigo perceber o tamanho da misericórdia do Senhor para com a minha vida. Eu consigo perceber o tamanho que Jesus me ama, porque Ele me mostra antes de acontecer. Antes de acontecer. Irmãos, às vezes a gente não consegue entender. E eu tenho tentado passar isso para vocês, vocês sabem, eu tenho falado aqui. José não sabia que ele ia ser vendido como escravo, mas José sabia que o pai, a mãe e os 11 irmãos se prostrariam diante dele, se ajoelhariam diante dele. Ele não sabia que ele seria vendido como escravo, seria traído lá no Egito e ser aprisionado, ele não sabia. Mas ele sabia, por sonhos, que uma nação inteira seria sustentada por ele. Todos os feixes se prostrariam diante dele e o feixe dele seria elevado. Sabe o que sustentou a fé de José, irmãos? O amor de Deus para com a vida dele, mostrando tudo aquilo que ele ia ser. Mas ele olhava para a circunstância e ele falava, meu Deus, não vai. Estava preso. Irmãos, e semana retrasada eu vim aqui buscar essa agenda aqui, ó. Porque eu lembrei, eu falei, o sonho foi em 2019. Então essa é 2020. E eu estava cá 2019 em casa. Eu falei, vou lá buscar. Porque em algum lugar está lá. Eu anotei, eu não deixo de anotar. E é o que tem me mantido de pé, irmãos. Se não fosse essas revelações, se não fosse essas visões, eu não sei nem se eu estaria aqui como pastor. O que me mantém aqui é quando eu quis pôr um altar aqui, Deus mandar um homem e uma mulher, um casal, e doar 7 mil reais para a igreja, sem que ele nem frequenta essa igreja, para colocar isso aqui. Quando eu quis colocar os ar-condicionados, a Simone às vezes não gosta que eu falo muito isso, irmãos, mas nós levantamos 25 mil reais. 25 mil reais, essas 3 máquinas aí, ó, e colocamos o ar-condicionado. Quando eu quis colocar esse forro aqui, ó, nós levantamos 15 mil reais e colocamos esse forro. Isso é o que tem me mantido de pé.
Mas muitas vezes a gente fica olhando a circunstância. A circunstância não é favorável. Pela circunstância, sabe o que o diabo fica no meu ouvido todos os dias? Para com isso. Você não precisa disso. O diabo todos os dias com os dardos inflamados do inferno. Aquele povo, a circunstância deles era de prisão. A circunstância deles era de miséria. Mas Deus fala assim: continua, sonha, vai fazendo, vai projetando na sua cabeça, porque eu tenho coisas boas para dar para vocês. Eu ainda vou dar coisas boas para vocês. Eu não sei nem se a Poliana vai lembrar, mas irmãos, essa quinta-feira, fazem 3 anos que nós abrimos a igreja lá na minha casa. Dia 27 de maio de 2018 nós começamos a Igreja Sou de Cristo. Quinta-feira agora completa 3 anos. E eu falo, as coisas não acontecem, as coisas não vão, as coisas não fluem. E Deus me trouxe uma coisa que a Poliana uma vez falou para mim. Ela estava indecisa se ela vinha para cá ou continuava lá, vinha para cá ou continuava lá. E uma pessoa, eu nem lembro, do povo do Billy Graham até que não é? Não lembro lá, uma pessoa que estava lá na outra igreja, lá fazendo uma cruzada nacional de evangelização, e com muitas revelações, com muitas profecias, e a mãe dela ficou pegando no pé dela naquele dia para ela participar desse culto, e ela foi, mesmo que contrariada, mas acabou indo. E a hora que ela estava passando para ir embora, uma moça segurou ela e falou assim: não tenha dúvida de onde você vai. Você lembra disso? Onde você está indo é terra fértil, é lugar bom. Onde você está indo é terra fértil. E Deus me fez lembrar desse sonho, dessa visão. Só que existe o processo, só que existe o aprendizado. E nós queremos o aprendizado? Nem nós não queremos. Só que nós temos que confiarmos. Efésios capítulo 3, verso de número 20 diz o seguinte: aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, para a gente encerrar, tudo que você precisa, tudo que eu preciso para vencer, está dentro de nós, porque Deus já colocou dentro de mim e de você o Espírito Santo, e Ele opera em nós. Ou seja, agora é o momento do processo, agora é o momento do cativeiro, da dificuldade. Continua sonhando, continua profetizando, continua acreditando, mesmo que os seus olhos olhem e só vejam vazios, porque o poder necessário para que você alcance todos os seus sonhos, todos os seus projetos, muito mais além do que você sonha ou pensa, já está operando dentro da tua vida, já está operando em você. Basta você acreditar. Amém? Glória a Deus. Deus nos ama, irmãos. Mesmo os nossos erros, mesmo as nossas falhas, mesmo as nossas fraquezas, Ele nos ama. Pagou o preço pelas nossas vidas, nos deu o direito à salvação. Ah, pastor, mas só de nós sermos salvos? Não. A Bíblia fala que nós vamos provar aqui 100 vezes mais aquilo que nós doamos para o Senhor. Deus sabe o que eu deixei para estar aqui. Deus sabe o que eu sofri para estar aqui. Deus sabe o que eu tenho sofrido para carregar essa igreja. O tanto de tentação, o tanto de dificuldade, o tanto de problema. E Deus, irmão, se eu começar a falar aqui, vai mais meia hora, porque Ele foi me provando em cada área. Acabava um, começava outro, acabava um, começava outro. Eu não sei agora para onde vai, mas eu sei que vai ter mais coisas ainda para ser provado. Mas a caminhada, Ele fala assim: continua sonhando, construa suas casas, faça suas famílias, continue sonhando, que eu estou com você. Amém? Glória a Deus, graças a Deus.
vamos encerrar, né? Porque já deu o horário, senão nós vamos continuar falando aqui desse amor desse Deus, que nós não entendemos, nem eu entendo, irmãos. Eu sou pastor, eu prego, eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, e mesmo assim me pego muitas vezes com dúvidas, muitas vezes com incredulidade, mas o que sustenta é acreditar naquilo que Ele prometeu, aquilo que muitas das coisas estão nessas agendas. Eu não sei se o Yuri, o seu Luiz já percebeu que lá na minha sala tem um monte de agenda, porque Deus vai revelando, eu vou anotando, Deus vai revelando, eu vou anotando, e é o que tem me sustentado de pé. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um culto.